Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Emanuel Ricardo Miranda Alves, 10º semestre de Agronomia na Universidade de Cuiabá. Estou aqui em defesa do meu TCC com o tema Benefícios do plantio direto para a cultura do milho, Z+. Classificado dentro da família Poaceae ao gênero Zeia, o milho é considerado espécie única desse gênero, recebendo, portanto, o nome de Z+. Apresenta altos valores nutricionais. O cereal do milho está sendo muito utilizado na fabricação de rações animais e outros alimentos para consumo humano. É um dos grãos mais assistidos de tecnologia de plantio e colheita. Para a obtenção de bons resultados na colheita, é necessário que os tratos culturais sejam realizados de maneira correta. Uma técnica realizada ainda na semeadura é o plantio direto, que por sua vez consiste na realização da semeadura sobre a palhada de cultura anterior, também no não revolvimento do solo com máquinas agrícolas. O sistema de plantio direto oferece benefício para a cultura do milho, solo ou para o meio ambiente em geral. Objetivou-se apontar os benefícios que o sistema do plantio direto pode proporcionar para a cultura do milho. Já os objetivos específicos foram estudar a importância do milho e do sistema do plantio direto, demonstrar algumas características do sistema e identificar benefícios que o sistema de plantio direto pode oferecer para a cultura do milho e para o meio ambiente. Este, então, foi concluído por meio de revisão bibliográfica realizada nas bases de dados eletrônicos, como Cielo, Google Acadêmico, site da Embrapa, e-meia e biblioteca, onde os artigos, cartilhas e comunicados técnicos foram publicados entre os anos de 1975 a 2016. Toda a revisão se concentrou entre os meses de agosto a novembro do ano de 2018. O milho ele é ocupante de uma grande parte da área mundial cultivada, sendo uma das 3 culturas de maior expressão no mundo. As áreas de cultivo do milho ficam entre as latitudes de 30 graus sul e 55 graus norte. Porém, com o avanço do melhoramento genético, já se consegue cultivar em outras latitudes superiores a 30 graus e 55 graus sul. Coelho França, ele afirma que os nutrientes nitrogênio e potássio são os que as plantas do milho exigem em maiores quantidades para que assim a mesma consiga expressar ao máximo de produtividade, sendo que outros nutrientes, como cálcio, magnésio e fósforo, vêm na sequência como os mais requeridos pelo milho. Características gerais. Durante todo o desenvolvimento da cultura do milho, mesmo exposta a diversas interferências de fatores bióticos e abióticos, podendo ainda modificar suas características morfológicas ou fisiológicas, tem influência direta com o ganho fisiológico das espigas. Inúmeros fatores bióticos podem afetar a cultura do milho, aonde os fatores como envezamento vermelho e pálido, ferrugem tropical e polísora são alguns dos fatores bióticos que mais possuem interferência no milho. Ainda que as doenças como antracnose foliar e a mancha foliar de diplódia são doenças que ocorrem com menor ocorrência em algumas regiões produtoras de milho. Também que a relevância dessas doenças podem variar conforme o ano agrícola e região na qual a cultura foi implantada, condições climáticas, grau de vulnerabilidade dos cultivares e o método de semeadura utilizado interfere também na relevância dessas doenças. As pragas agrícolas são responsáveis também pela diminuição significativa da produtividade do milho, podendo estar relacionado com o desequilíbrio biológico estimulado pelo uso constante de produtos fitossanitários de maneira incorreta. O plantio direto. O plantio direto na palha é uma técnica de produção agropecuária na qual consiste em evitar o revolvimento do solo, mantendo a superfície do mesmo sempre recoberto por resíduos
que pode ser palha ou vegetação. Essa técnica na palhada originou-se com o propósito de evitar e combater a erosão do solo, sendo que a palhada presente no solo faz com que a velocidade da água na superfície do solo seja mais lento, controlando o escorrimento superficial e dando mais tempo para a água ser infiltrada. Não ocorrendo desta forma, o carregamento de partículas de solo para outros pontos da área reduz o processo de erosão. A técnica também pode ser utilizada por qualquer produtor, desde que o mesmo cumpra os 3 fundamentos básicos, que são não revolvimento do solo, formação de palhada e rotação de cultura. O plantio direto só se tornou realidade devido ao esforço dos cientistas norte-americanos e europeus para realizar pesquisas constantes para encontrar um método de controle químico para as plantas daninhas, excluindo de vez o controle mecânico. Ciclo operacional da mecanização do sistema de plantio direto. O sistema de produção estudado, ele preconiza a utilização de cultura de cobertura para usar como produção de massa seca para o solo. A Unesp de Jaboticabal, São Paulo, realizou um experimento para avaliar a produção e taxa de decomposição de 2 espécies utilizadas como coberturas vegetais. Afirmam que com a pesquisa foi possível descobrir que o tipo de manejo não interfere na decomposição da massa seca das coberturas vegetais. Foi possível também ver que 2 espécies em questões têm produção de massas semelhantes a 30, 70 e 125 dias após a semeadura, apresentando diferença significativa aos 97 dias, época em que a espécie se destacou com as maiores quantidades de massa seca. Aos 30, 51 e 71 dias após a realização do manejo, a produção de massas secas das culturas foram semelhantes. O manejo utilizando o herbicida apresentou maior capacidade efetiva. Requisitos para a implantação do plantio direto. O sucesso da implantação do sistema de plantio direto precisa ter a adoção de certos cuidados relacionados com os requisitos para a implantação do sistema estudado. O primeiro cuidado que deve ter é o como os agricultores são qualificados, pois os mesmos precisam possuir e mostrar um vasto conhecimento e domínio de todas as etapas que necessita. O sistema exige ainda um acompanhamento mais preciso no controle de pragas, doenças e plantas daninhas. E a relação do plantio direto com a conservação do solo é que o sistema de plantio direto tem um desenvolvimento muito rápido, e esse desenvolvimento é devido às vantagens que esse sistema fornece para os seus usuários, onde inclui a diminuição dos custos de produção por ser considerado uma prática conservacionista do solo. Além das vantagens como conservação do solo, diminuir os custos de produção. Essa técnica também ainda possui grande importância em relação à proteção do solo contra a radiação solar e da chuva, já que os constantes impactos que as gotas das chuvas causam no solo contribuem na redução da taxa de infiltração de 2 maneiras: redução na rugosidade superficial do solo, onde reduz as chances de empoçar o solo, e a criação de uma fina camada adensada na superfície, que geralmente apresenta menores valores de condutividade hidráulica e é responsável para reduzir em até 90% da permeabilidade do solo. Os benefícios do plantio direto. Esse sistema ele apresenta grandes benefícios, como a redução no adensamento do solo, o aumento da retenção de água, diminuição significativa na perda de nutrientes por arrastos para partes com maior declive do terreno, evitando também assoreamento de rios, deixando os solos mais úmidos e ajudando a enriquecê-los, mantendo a matéria orgânica na superfície por mais tempo, além de favorecer a economia de combustíveis e desgastar menos os implementos agrícolas e mão de obra. Outros benefícios dessa técnica é o controle da erosão do solo, pelo fato de cultivar em cima da palhada, o que evita a translocação das partículas superficiais do solo, dando início a uma erosão superficial. A palhada também ela auxilia na regulagem da temperatura do solo.
Aqui temos 3 fatores, que são matéria orgânica, suprimento de nitrogênio e neutralização da acidez. A matéria orgânica. Os problemas relacionados à perda da matéria orgânica em solos tropicais ganham especial importância em função das altas temperaturas e altas taxas de precipitações. Estas variáveis têm o potencial de acelerar as reações químicas e o metabolismo dos micro-organismos decompositores, levando a um rápido decréscimo dos teores de matéria orgânica quando são praticados usos não sustentáveis da terra. Porém, o uso desse sistema conservacionista de produção pode resultar em manutenção de maiores teores de matéria orgânica quando comparados com sistemas de intenso revolvimento do solo. A matéria orgânica possui uma atividade importante na construção e estabilização dos agregados do solo, através das ligações de polímeros orgânicos com superfície inorgânica, por meio de cátions polivalentes. Já o suprimento de nitrogênio. O nitrogênio deve ser manejado dentro do sistema de maneira que as exigências das culturas sejam obtidas de maneira satisfatória, proporcionando retorno econômico, protegendo sempre o meio ambiente. Estudos em latossolo da região tropical paranaense, onde constatou-se que o sistema de plantio direto, a liberação do nitrogênio e a realização com intensidade menor do solo, devido ao processo de mineralização e de a matéria orgânica ser lenta e gradativa. O sistema de plantio direto é destaque em estratégias eficazes, não só para reduzir os gastos com fertilizantes de base nitrogenadas, mas também para reduzir os elevados riscos de contaminação das águas do lençol freático, sempre mantendo e preservando a qualidade ambiental. Já sobre a neutralização da acidez. A correção da acidez sem necessidade de incorporação do calcário ao solo em plantio direto pode ser realizada devido ao desempenho pela fração orgânica na dinâmica de íons. Os ácidos orgânicos hidrossolúveis de baixo peso molecular, que são oriundos da decomposição de resíduos vegetais, eles são capazes de promover a ciclagem de elementos químicos inorgânicos nas camadas mais profundas do solo. A formação de complexos de organometálicos ocorre devido à ciclagem de íons, onde o alumínio trocável substituído pelo calcário no complexo catiônico, imobilizando o alumínio por ligantes orgânicos. Enfim, para concluirmos a defesa, foi possível concluir com a presente revisão literária que a cultura do milho possui grande importância para a economia brasileira, pois o mesmo é muito utilizado ainda na produção de rações para alimentações animais e outros tipos de alimentos humanos. Essa cultura, durante o seu desenvolvimento, passa por vários fatores que podem prejudicar a produtividade final da cultura. Existem vários tipos de sistema de produção agrícola, sendo o sistema de plantio direto um deles. O sistema de plantio direto consiste na utilização da palhada morta de restos culturais vegetais, fornecendo benefícios para todo o sistema do plantio do solo, planta e meio ambiente. O sistema de plantio direto, quando utilizado de maneira correta pelos agricultores, ele pode proporcionar vários benefícios para a cultura, solo e meio ambiente. E esse sistema consegue manter os níveis de nutrientes em ótimas condições para o desenvolvimento de ambas as culturas, auxiliando também na prevenção contra processos erosivos, na infiltração do solo e na conservação da água. Aqui temos as referências, onde foi retirado. E é isso. Obrigado pela atenção. Tenha uma ótima tarde, manhã ou noite.